Nós vemos, pois, que segundo a teoria causal da ação, nós temos, primeiro, desejos e crenças que constituem razões. Essas razões são capazes de causar quereres prévios, intenções prévias. Essas intenções prévias são capazes de causar quereres ativos, intention in action, intenções na ação. Essas intenções na ação, elas produzem os movimentos corporais, em geral, que produzem efeitos no mundo, constituindo ações. Ora, essa teoria da ação é ideal para permitir uma classificação e investigação detalhada dos diversos níveis de restrição da liberdade pessoal, do ponto de vista do compatibilismo. Antes de fazê-lo, porém, nós precisamos refinar o conceito de restrição da liberdade, introduzindo uma distinção, já sugerida por Richard Taylor, entre dois tipos de restrições. A. As limitações, que nos diminuem o escopo, o feixe de alternativas, ou P, que são as coerções, que nos forçam a seguir certas alternativas. Além disso, nós devemos distinguir as origens mais próximas e importantes das restrições entre a. Origens externas, como a falta de água em um deserto, que é uma limitação impedindo a pessoa de beber água, e b. As origens internas, como a vontade de beber de um alcoólatra, que é uma coerção que pode forçá-lo a beber mesmo contra a sua vontade. Finalmente, nós devemos considerar o fato de que aquilo que vale como restrição depende do contexto da ação na qual a liberdade ou ausência de liberdade está sendo avaliada. Para tal, deve ser percebido que nosso uso do conceito de liberdade costuma ser restrito a leques de alternativas razoáveis, os quais são determinados pelo contexto. Assim, posso reclamar que não sou suficientemente livre, como professor, para dar as aulas que desejo, devido a restrições exageradas nos planos dos cursos, posto que essa é uma opção que está contida no leque de alternativas razoáveis, dentro do qual vige a minha liberdade. Contudo, eu não posso reclamar que eu não sou livre para cantar Il Sole Mio ou partes de óperas no lugar de dar aula, pois isso extrapola os limites do leque de alternativas razoáveis que o contexto coloca ao meu dispor. Ciente dessas distinções, podemos agora opô-las ao esquema da ação raciocinada, começando do final. Primeiro, a primeira coisa que encontraremos serão as restrições físicas da liberdade, liberty. Essas restrições físicas no nível da passagem dos movimentos corporais para os efeitos intencionados, como no caso de um carro cuja ignição não funciona, ou mesmo da passagem do querer ativo ao movimento corporal, como no caso de uma pessoa amarrada ao poste. Esse é um primeiro tipo de restrição. Nos níveis seguintes, superiores, nós temos o que tradicionalmente tem sido considerado restrições de livre arbítrio, liberum arbitrium voluntatis. Na passagem do querer prévio ao querer ativo, como no próprio querer ativo, podem ocorrer restrições ocasionadas por desejos intervenientes, como o do soldado que não consegue atirar no inimigo, uma limitação interna, ou do alcoólatra que não consegue se impedir de tomar mais uma dose, uma coerção interna. Ter liberdade da vontade, freedom of will, é não ser restringido a este nível. Finalmente, nós temos o caso mais interessante de todos, que é quando a restrição se dá ao nível da formação das razões e de sua passagem para o querer, o que em latim se chamava liberum arbitrio, como no caso dos seguidores de Jim Jones, em que temos uma coerção racional de origem externa.
No caso de uma pessoa que, por superstição, não faz negócios no dia 13, nós teremos, também ao nível da razão, uma limitação racional de origem interna. No caso de um psicopata racista que acredita que fará bem à humanidade, matando pessoas de cor negra, nós teremos uma indução racional interna. Ou ainda no caso do psicótico, que se recusa a comer por crer que a comida do sanatório está envenenada, nós temos uma limitação racional interna. Em todos esses casos, entram em questão razões intervenientes de origem interna ou externa que restringem a autonomia do processo deliberativo no sentido de levar a pessoa a tomar decisões não livres que ela pensa que são livres. Essa é uma forma sutil de limitação da liberdade. Uma curiosidade acerca de restrições de ordem racional é que, quando delas falamos, estamos geralmente nos referindo ao ponto de vista de uma terceira pessoa, de um sujeito avaliador externo. Geralmente precisa ser assim, posto que a pessoa que decide com base em razões restritivas, ao menos no momento de sua decisão, não está consciente de que não faz livremente. É por sermos sujeitos avaliadores externos, ou por fazermos parte de uma comunidade de sujeitos avaliadores externos com perspectivas e valores similares, que geralmente avaliamos a liberdade da razão. Outra questão é sobre o que dá ao sujeito avaliador a sua condição privilegiada, sem que nós cairíamos no relativismo. A minha resposta é que a sua condição se torna privilegiada quando a sua avaliação é apoiada em algo semelhante ao que Habermas chamou de uma comunidade ideal de fala, Ideale Sprachgemeinschaft, ou seja, no que chamo de uma comunidade crítica de avaliadores potenciais que possuem acesso máximo à informação e conhecimento. A maior competência, idêntica e completa liberdade de expressão, intercâmbio de opiniões e assim por diante. Juntando todos esses elementos, nós podemos, resumidamente, produzir uma definição compatibilista mais elaborada de livre-arbítrio como a seguinte: o sujeito S age livremente sob a perspectiva do sujeito avaliador A, ancorado em uma comunidade crítica de avaliadores potenciais, se e somente se o seu ato, o ato de S, não for nem externamente nem internamente limitado, nem constrangido, dentro de um leque de alternativas razoáveis, e nem ao nível da ação, nem ao nível da volição e nem ao nível da razão. Note-se que, nessa definição, o sujeito avaliador A pode ser o próprio S em um esforço de autoavaliação. Essa definição de livre-arbítrio resiste a todos os contra-exemplos ao compatibilismo que eu tive a oportunidade de considerar.